Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite, dessa segunda-feira, iniciando sempre com a prece, elevando nossos pensamentos a Deus, pedindo por todos os que sofrem as privações. Sabemos, Senhor, que vós sois todo justiça, todo bondade. Então nada acontece por acaso. Confiamos em Ti, Senhor, e dai-nos o entendimento para compreendermos os Seus desígnios. Que a Tua paz se faça em cada coração que sofre, Senhor. Fica aqui o nosso pedido pelos que estão doentes nos hospitais, aos que desencarnaram, retornando à pátria espiritual, dando força e entendimento a todos os familiares, aos profissionais de saúde que passam por um aprendizado muito intenso nesse momento. A nossa prece, o nosso pedido de auxílio por todos. Muita gratidão por estarmos aqui nesse momento em prece. Sabemos que onde se encontram pessoas que unidas em nome de Deus e de Jesus, lá Ele estará. Jesus nos disse isso e confiamos no auxílio desse Mestre que acompanha todo esse momento da humanidade terrestre. Auxílio não falta nenhum de nós. Tenhamos a certeza disto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós vamos refletir em algumas colocações do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Nós iniciamos sempre as palestras com esse nosso livro de cabeceira que é o Evangelho. E o capítulo 28 ele fala justamente sobre a coletânea de preces espíritas. Nós temos o item 4 desse capítulo, que fala justamente sobre preces pelos espíritos, por todos aqueles que desencarnam, por aqueles sofredores, por aqueles que amamos, pelos suicidas, que infelizmente nesse momento muitos estão entrando em desespero e acabam optando por essa triste escolha de desistir da vida. Então nós precisamos estar orando por todos esses espíritos, principalmente os mais necessitados. Por aqueles que desencarnam, é muito importante. As preces por esses espíritos que acabam de deixar a Terra proporciona a eles muita ajuda para que eles possam se acalmar, para que eles tenham consciência do que está acontecendo, para que ajude a eles a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que se segue sempre quando chega a separação do corpo e da alma. Então, quando elevamos o pensamento por alguém, ele vai receber essa ajuda e pode
ficar mais calmo, conseguir enxergar o auxílio que vem do alto, porque a grande maioria, infelizmente, desencarna sem se preparar, né? Então nós precisamos, é um momento assim de muita importância, orar, fazer prece por todos esses que desencarnam, que estão retornando à pátria espiritual. Por aqueles que amamos, né, e que muitos nesse momento estão se separando de nós. É uma separação momentânea. Estão mudando de endereço, mas é claro que sentimos a falta, nos entristecemos, mas muito importante nesse momento buscar a Deus, fazer a prece, pedir ajuda, confiar na assistência de Deus, nosso Pai, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando termina o tempo de vida de cada um, é assim. Retornamos à pátria espiritual e temos que compreender os desígnios de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por mais que queiramos que aquele ente querido, né, que tanto amamos, fique aqui conosco, ele encerrou a sua etapa evolutiva nessa encarnação, ele precisa voltar. Então não podemos ser egoístas de querer que ele continue aqui, né? Então, se tudo aconteceu dentro de uma situação normal, era o momento dele desencarnar, é o momento dele retornar. Então é pedir a Deus entendimento, força, coragem. Podemos ter a saudade, mas a saudade equilibrada, sem desespero, não é? Porque assim estaremos ajudando. Peçamos por ele, pedindo a Deus para que ele receba ajuda. A nossa prece de carinho vai chegar até ele e tenhamos a certeza que ele vai ficar bem. Nós temos que pedir também por todos os sofredores, né? Como é importante, necessário lembrar desses espíritos que muitas vezes são esquecidos, porque tiveram atitudes tão infelizes que ninguém lembra de fazer uma prece por eles, né? E nós aprendemos que a gente tem que ter misericórdia, né? Principalmente daqueles que são os espíritos mais sofredores, perversos. Todos têm um potencial divino em seus corações. Então deixemos o orgulho de lado e peçamos por esses espíritos sofredores. A caridade, ela deve ser aplicada em todos os sentidos e através da prece também. Devemos orar pelos nossos inimigos, como ensinou Jesus, por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, lembrando que todo o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, né? Não é por acaso, não somos vítimas, sabemos disso à luz da doutrina espírita. Tudo é um aprendizado, é resgate. Tem uma utilidade essas aflições que nós passamos. Então, são instrumentos. Devemos ter toda a caridade de perdoar, de orar por eles, de esquecer as ofensas, lembrar dos criminosos, né? Como é difícil as pessoas aceitarem fazer uma prece por um criminoso, por aquele que tira a vida de alguém. Já estudamos isso na doutrina espírita, que ninguém veio ao mundo para assassinar ninguém. Ninguém vem com essa missão. Infelizmente, são escolhas muito difíceis que o espírito faz.
e acaba acontecendo. E ele se responsabilizará por esse ato, tenhamos a certeza disso. Então nós temos sim que compreender a dificuldade desses irmãos, que vão ter provações dolorosas no futuro, e temos que orar por eles também. Recusar uma prece a um criminoso é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis, porque um homem que cometeu faltas muito graves ficará eternamente condenado, seria prejulgar a justiça do Altíssimo. Ninguém fica condenado eternamente. Todo espírito, ele pode demorar séculos, mas ele vai despertar, ele vai seguir a luz de Deus. Deus, que é o Pai amoroso, misericordioso, ele vai dar oportunidades para esse espírito. Quando ele se arrepender, ele terá oportunidades de consertar todos os erros. Então, quem somos nós para julgar alguém? Lembremos desse ensinamento. As preces pelos suicidas. Sabemos que o homem, ele não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno, quando julgar o momento certo. Mas, apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor. Cada caso é avaliado dependendo das circunstâncias que levaram aquele ser humano a praticar esse ato. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que ao ser preso de novo será tratado com mais severidade. Então nós sabemos que é uma transgressão da lei divina, vai passar por provações para resgatar isso, mas não podemos condenar, julgar, porque cada caso é um caso. Deus conhece o que passa no coração de cada um. Alguns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Não vamos ficar pensando nessa situação. Vamos pedir a Deus o auxílio. A nossa prece, nosso pensamento de amor será luz para esses corações. E aí eles nos convidam para fazer a prece também pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Eles não conseguem enxergar que estão errados. Se comprazem no mal, não sentem nenhuma pena pelo que fazem. São insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São almas endurecidas, que desencarnam e continuam assim no mundo espiritual, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram, perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida. Então é muito triste a condição desses espíritos. Mas lembremos que há em todos eles um germe latente, que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza, benevolência, através de conselhos, da prece, da argumentação. Então nós temos que, em nome de Deus e de Jesus, pedir por todos esses espíritos, lançar um olhar de bondade a todos esses corações ainda imperfeitos, que estão nas trevas da ignorância. E que Deus possa amparar a todos. É uma forma de caridade, orar por esses espíritos. E assim, o Evangelho prossegue nos convidando pela prece
pelos doentes, pelos obsedados, pelos doentes, lembrando que as doenças pertencem às provas da vida terrena, né? Infelizmente, as paixões, os excessos de toda espécie criam em nossos organismos condições malsãs. Infelizmente, e aí é necessário que nos resignemos a sofrer as consequências das nossas escolhas, até que nos façamos dignos, né, de ter uma condição mais elevada, de fazermos escolhas mais felizes, equilibradas. Então é claro que precisamos orar muito por esses espíritos que passam pelas provações das doenças, que não é por acaso, é um resgate, é uma expiação do passado ou uma escolha infeliz do presente. Tem uma razão de ser. Então é pedir a Deus que lhes dê força, coragem para passar por esse momento com resignação e paciência. Por todos aqueles que sofrem influências negativas, obsessões, né? A obsessão, como sabemos dentro da doutrina espírita, é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Desde uma simples influência até uma completa perturbação. Então é o resultado de uma influência, de uma atuação intensa sobre as pessoas, né? Claro que a imperfeição moral que dá acesso a essas influências. Então nós precisamos orar por todos aqueles que se encontram obsediados. É necessário tentar libertar eles desse fluido, dessa ligação, e a prece é um recurso muito importante. Traz alívio para esses corações, porque quando oramos por alguém, eles percebem aquele pensamento, aquela vibração de carinho, a questão fluídica, carinhosa, e muitas vezes eles se deixam tocar por essas preces e recebem ajuda. Então, se são pessoas que nós conhecemos, que convivem conosco, nosso papel é orar, pedir para que aqueles espíritos possam compreender que o caminho é o perdão. E sabemos que a cura desses processos requer muita paciência, perseverança, devotamento. Não tem como mudar uma situação que vem de muito tempo, né? Então a prece nos ajuda a tudo isso. Então é isto. Esse capítulo ele nos fala sobre a prece por todos esses necessitados, que somos todos nós, né? Cada um traz a sua dificuldade, as suas necessidades. Então a prece sempre vem para auxiliar. Lembremos sempre, no momento em que estamos elevando o pensamento a Deus e a Jesus, de orar por todos esses que os espíritos aqui tão bem nos lembraram, pelos sofredores, pelos suicidas, pelos doentes, por aqueles que estão depressivos, pelos espíritos endurecidos. É uma forma de caridade. Nós que temos essa consciência da importância da prece, o quanto ela nos acalma, o quanto ela nos salva, o conhecimento do Evangelho, é nosso dever nesse momento, estar em prece por tantos corações que sofrem. Fica aqui a nossa reflexão desta noite. Uma boa semana a todos,
Sigam confiantes que Deus está no leme e nada nos faltará. Uma boa noite para todos. Boas tardes. Vamos dar continuidade hoje através de uma reflexão a respeito da oração, utilizando como base o livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo 19, Comunhão com Deus, em que traz um relato de um diálogo entre Jesus e João, que não constam dos evangelhos clássicos. Vamos lá. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não cansava de salientar, lhes parecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Não podemos perder a ideia de que, à época, o contexto, o conceito de Deus era distinto, A palavra amor foi trazida por Jesus e a concepção de Deus passa a ter como ponto principal justamente esse amor. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e certo dia procurou o Senhor modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. É que à época os essênios mantinham fechados entre eles as práticas que preservava a identidade do grupo de essênios. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? E aí vem a definição precisa, O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tenho observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar
que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e as aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho para o coração humano e o Pai da infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto temperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Essa é a definição da prece por Jesus. Vou repetir. Por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Vale a pena destacar esse parágrafo, que a consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericórdios do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis, no rio trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera? Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade de Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então aqui a analogia é perfeita, A natureza, ela obedece incondicionalmente a Deus. E assim ela acaba por fazer a vontade expressa de Deus. Então Deus se manifesta na natureza de uma forma esplendorosa através das suas leis, E essa obediência não é inerte, ela não é
contemplativa, ela é ativa, ela é laboriosa, ela é de desempenho de atividades, de funções, de utilidades. Cada um tem o seu lugar, né, no mundo. Então, na natureza fica muito fácil de identificar isso. E basta acompanhá-la como exemplo. Continua. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis nas primeiras oportunidades como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas, eu prometo. A conversação que vimos de narrar verifica-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do Mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhes desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador, amigo, o que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens, tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo, este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreendermos como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor da sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias, e teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria de seu espírito alvoroçar. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Pois bem, essa questão de compreender a oração e a comunhão com o Pai é algo que não diria nem que incomoda, mas que nos falta até hoje, né?
nós colocamos Deus de uma forma distante, como se o nosso relacionamento com Ele fosse considerado em apenas algumas circunstâncias. É como se Deus se preocupasse apenas com algumas coisas, né? E não é bem assim. No próprio texto, a ligação com Deus não é uma opção. Não é uma opção. Ela é um imperativo, né? Fazendo referência a Gênesis, né? No capítulo 3, 22 da Gênesis bíblica. Eu até vou ler para não falar mais bobagem, né? Ele diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então, a simbologia do exílio, né, da perda do paraíso por Adão e Eva, é que eles comeram da maçã, que era a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, e antes que eles comessem da árvore da vida eterna, porque tinha uma outra árvore, eles foram expulsos do paraíso, né? E aí, nós também encontramos em João 17, versículo 3, a definição do que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, ó Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse versículo diz respeito à oração de Jesus pelos discípulos. E ele define a vida eterna como o reconhecimento de Deus como único e ele como seu enviado, trazendo todo o ensinamento. É essa a árvore da eternidade. E Jesus, ele ora pelos discípulos, ele fala com Deus, ele pede para Deus, Jesus, né? Então ele também ora, aliás, é o que ele mais faz, ele está em comunhão com Deus, ele está exercendo a vida eterna, que é o que ele está nos trazendo hoje, para que a gente adquira a vida eterna, que é reconhecer a existência de Deus e os ensinos de Jesus como aqueles que me mantêm constantemente no mundo espiritual, né? E na oração ele coloca assim, versículo 9, Jesus falando: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E mais. Não peço que versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E no 20º, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus mantém essa comunhão com Deus o tempo todo, né? O tempo todo. E é isso que ele nos ensina. A interpretação do cristianismo primitivo levou a abrir basicamente duas correntes, né? Daqueles que se isolavam esperando que Deus fosse atingido através da contemplação, da reflexão, do isolamento social, que eram os eremitas que viviam nos desertos, nas suas cavernas, e uma outra corrente que eram os urbanos, os que viviam na cidade, mas eram cristãos. E havia ali uma situação muito difícil, porque para a interpretação da época era que se devia, para se chegar a Deus, deveria se abrir mão da sociedade, da vida em sociedade, né? E aí, alguns séculos depois já, né, 400 anos aproximadamente depois de Cristo, Santo Agostinho já coloca de uma forma diferente. Ele fala: não, Deus está na cidade, Deus está nas famílias, existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Inclusive um livro dele, muito interessante, extenso, fala sobre muita coisa, mas fala principalmente sobre a terra, né? Então Deus não é aquele que está no céu simplesmente contemplando. Para atingi-lo eu tenho que abrir mão do que eu vivo. Não, é ao contrário. A interpretação de Agostinho é clara, né? É para que a gente veja Deus no nosso mundo tanto quanto vemos Deus na natureza. Então Deus é Deus nas nossas pequenas ações, nas nossas obrigações, como está no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos, né? Deus não é contemplativo, Deus
é para que nos reportemos a Ele no nosso dia a dia, nas pequenas obrigações, assim como nas grandes decisões, porque viver em Deus é viver eternamente e, portanto, cabe-nos interpretar a sua vontade sobrepondo-se aos nossos interesses imediatos. Porque nós basicamente decidimos ou pensando só em nós, ou pensando em nós e nos nossos, família, ou em nós, nossos e a sociedade imediata, ou em nós, nos nossos, na sociedade imediata e no mundo. Né? Cada vez vamos ampliando mais a forma de interpretar. E como Deus é Deus do universo, a Ele há uma harmonia a que devemos nos ajustar. Que a gente aproveite esses dias para pensar a respeito, sempre em comunhão com Deus. Aproveitando então, vamos dirigir os nossos pensamentos agora de uma forma mais reservada, repetindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos, até o próximo encontro.